Olá, pessoal! Para consolidar o aprendizado até aqui, a gente vai fazer um exercício completo agora, que vai ser a aplicação dos conhecimentos adquiridos até agora. Vou trabalhar na mesma imagem que eu utilizei para fazer as primeiras apresentações, e o que a gente vai fazer é tentar destacar de algum modo. Vou deixar esse fundo todo em cinza, vou destacar o edifício, eu vou fazer um degradê no céu. Então, começando com a ferramenta de seleção, a primeira coisa que eu quero fazer é deixar esse fundo cinza aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser selecionar com a ferramenta aqui de laço poligonal, eu vou selecionar esse edifício. O melhor jeito para eu selecionar aqui, ó, com o laço poligonal, eu dei um zoom com o Alt e com a rodinha do mouse. Então, eu posso, enquanto eu estou trabalhando na ferramenta, isso daí já não vai ser tão possível, eu vou ter que fazer com o Ctrl e com menos, mas eu posso posicionar o mouse aqui perto do ponto, sem clicar, e aí com o Ctrl+, eu amplio a imagem naquele ponto. E depois que eu posicionei o ponto, dei o clique, Ctrl-, eu volto o zoom da imagem. Então, eu vou fazer isso, eu venho com o mouse aqui perto do ponto que eu quero clicar, Ctrl+, várias vezes. Não preciso me preocupar em tentar acertar logo da primeira vez. Lembre que a gente pode corrigir a nossa seleção. Ctrl-, Ctrl+. Agora, para posicionar mais ou menos aqui aonde fica o edifício, Ctrl-, e ficou a bolinha lá, olha. Na hora que eu vou fechar, aparece a bolinha, significando que eu vou fechar o meu edifício. Eu tenho essa área selecionada, porém eu preciso excluir dessa área selecionada esses quadrados e retângulos brancos que fazem parte do céu, não fazem parte do edifício. Então, o que eu vou fazer? Como tudo que está selecionado são os pixels dessa área do edifício, e o que eu vou fazer é contornar aqui com o menos. Vejam que aparece no laço poligonal o sinal de menos. Eu vou contornar o menos para que ele exclua da minha seleção esses pixels brancos aqui que dizem respeito ao céu. E tem uma coisa que eu não falei ainda para vocês, é que quando eu seleciono, eu tenho uma área selecionada, eu posso salvar essa seleção. Salvar a seleção significa salvar essa seleção do conjunto de pixels aqui. Então, eu vou pôr aqui edifício principal da imagem, né? Eu salvo, isso daí fica, essa área delimitada fica salva, desde que eu dê um salvar como e salve o meu arquivo no formato PSD, que é o formato original do Photoshop e que permite o salvamento de outras funcionalidades que não apenas as da imagem, mas as funcionalidades de camada, de recursos que são específicos do Photoshop. Então, se eu salvar essa imagem só como JPG, ele não vai salvar as seleções, nem as camadas. Porém, se eu salvar como PSD, eu vou preservar os recursos do Photoshop. Muito bem, tendo isso como área selecionada, eu posso fazer um refinamento aqui e excluir dessa área essas pessoas. Bom, agora que eu já excluí os pixels que não fazem parte do edifício, eu tenho a minha seleção completa de pixels que fazem apenas parte deste edifício. Eu posso gravar novamente a seleção, salvar seleção. O canal eu vou pôr o mesmo nome e vou pedir para substituir o canal, ou seja, ele vai, ao invés de utilizar aquela antiga seleção, ele vai usar essa nova seleção, ele vai ignorar aquela antiga seleção e vai usar essa nova seleção. Essa nova seleção ela é importante porque eu quero deixar cinza tudo o que não é o prédio. Então, olha só que interessante. Se eu pegar ajustes e mudar isso daqui, ó, para remover saturação, eu vou deixar o prédio preto e branco. Mas exatamente isso que eu não quero. O que está selecionado são os pixels do prédio. Então, eu vou lá no item selecionar, eu tenho uma opção aqui, ó, inverter. Eu vou inverter essa seleção. Vejam que apareceram umas formiguinhas aqui em volta da imagem, que significa que a seleção agora é esse retângulo, excluído o edifício. E se agora eu fizer o ajuste lá na imagem, ajuste,
remover saturação, ou Shift Ctrl U, ele vai deixar o fundo todo preto e branco. E essa seleção, eu posso então salvar seleção e vou chamar de fundo. Essa a seleção desses pixels em volta do edifício. Tudo bem? Então, o que vai acontecer aqui, ó? A partir disso, eu posso no ajustes, brilho e contraste e fazer um ajuste aqui, ó, se eu quiser trabalhar com efeito um pouco mais estourado, né? Se eu quiser trabalhar com efeito um pouco mais escuro, eu tenho a possibilidade aqui de mexer nesse brilho e contraste aqui e dar o efeito que eu quiser. Vou deixar bem estourado o brilho, vai ficar bem bonito. Então, se eu der Ctrl D, eu saio dessa seleção. E eu tenho, então, um conjunto aqui, né? Todo preto e branco e com esse fundo e com o edifício aqui ao fundo. O que eu vou fazer também, antes de fazer qualquer alteração aqui, é fazer a seleção do meu céu. Então, o que eu posso fazer? Aqui nesse fundo, eu vou excluir o céu. Vou pegar a ferramenta de varinha mágica, vou colocar aqui no subtrair seleção e vou clicar no céu. Eu quero que a minha seleção não tenha os pixels do céu, porém apenas os pixels do fundo sem os pixels do céu, porque o céu eu vou fazer um degradê e eu não quero que esses pixels aqui me atrapalhem. Então, eu já fiz uma seleção básica de fundo e agora eu estou refinando esta seleção. Sendo assim, eu tenho o meu fundo todo selecionado e esse meu fundo não contém o céu. Então, já que ele está selecionado, eu vou salvar novamente a seleção com o nome de fundo, substituir canal, ele vai substituir aquilo que estava pelo que tem agora. Eu tenho uma ferramenta aqui que é bem legal, que é essa ferramenta aqui, ela mostra o que está selecionado. E eu vejo que sobrou ali, ó, ficou um errinho aqui, ó. Esses pixels aqui, eles não deveriam estar selecionados, então eu vou removê-los da seleção. Pronto. Eu faço a verificação se o que está selecionado é o que eu desejo, isso que aparece avermelhado é o que não está selecionado, portanto, agora eu tenho a minha seleção correta do fundo. Então, eu vou salvar seleção fundo e eu tenho a minha seleção correta. Se eu quiser recuperar a minha seleção do prédio, eu vou no carregar seleção, aqui no item selecionar, carregar seleção, e aí eu consigo no item canal pegar o edifício principal. E do mesmo modo, eu vejo se o edifício principal está corretamente selecionado, o que eu vejo que está. Muito bem. Agora, para eu ter o céu selecionado, basta eu carregar a seleção do fundo. Então, se eu tiver os pixels do fundo, olha lá quais são. O que eu posso fazer? Eu posso inverter a seleção. Então, agora o que está selecionado é tudo isso. E eu posso carregar a seleção. Então, o que eu tenho selecionado aqui, ó, eu tenho selecionado os pixels do céu mais os pixels do edifício, e o que eu posso fazer é no item carregar seleção, subtrair da seleção o edifício principal. Então, com isso, eu fico apenas com o céu selecionado. Esse céu selecionado, eu posso salvar essa seleção como céu, ou seja, eu fiz uma operação booleana. Eu tinha o céu mais o edifício e eu excluí o edifício da seleção para poder salvar uma seleção apenas de céu. Então, eu tenho as 3 seleções já realizadas e agora eu posso fazer a operação que eu desejar. Então, primeiro que eu vou fazer, eu vou carregar a seleção do edifício principal e vou no item ajustes, matiz e saturação, que a gente já viu, que é quando eu quero trocar a cor dos pixels. Então, eu vou mudar esse edifício aqui, vou deixar ele rosa. E a saturação é o que indica mais ou menos pigmento. Se eu tenho uma cor mais intensa ou menos intensa. Então, se eu quiser, eu posso alterar também um pouco.
E aí eu posso deixar um azul mais intenso, um azul menos intenso. A luminosidade vai permitir deixar mais claro ou mais escuro. Então, com isso eu consegui alterar as cores dos pixels do edifício. Para recuperar o céu, eu vou lá no selecionar, carregar seleção e escolho a seleção do céu. Com a seleção do céu, eu vou ensinar uma outra ferramenta, que é a ferramenta de gradiente. Então, eu tenho aqui a lata de tinta, que serve para, se eu quiser pintar o céu de uma única cor. A cor que ele vai pintar é a cor que tiver atribuída aqui no primeiro plano. Eu tenho 2 quadradinhos aqui embaixo. Um que indica o primeiro plano, outro que indica o plano de fundo. Então, eu vou escolher aqui uma cor, por exemplo, um azul. Então, se eu quisesse pintar o céu todo com essa tonalidade de azul, bastaria eu fazer isso, mas eu acho que não é a melhor opção. Eu vou usar a ferramenta aqui de gradiente, vou deixar um pouco mais acinzentado, vou deixar o branco, e ao invés da lata, eu vou usar a ferramenta degradê. A ferramenta degradê tem vários tipos de degradê, eu vou escolher esse primeiro degradê, que é o degradê linear. O degradê linear funciona do seguinte modo. Então, eu vou pôr a cor de frente cinza e a cor de fundo branca. Quando eu faço a ferramenta de degradê aqui, ele fica esperando que eu trace uma linha. Eu vou clicar, segurar o botão de mouse e arrastar e traçar uma linha. E essa linha é o que ele vai utilizar como referência do degradê. Então, eu posso experimentar aqui e ver que nuances, que estratégia aí de céu que eu vou querer, para que apareça aí o meu edifício, para que apareça o meu entorno. Se eu quero que apareça mais esse edifício da direita, eu puxo o branco mais para lá. Se eu quero que apareça mais o edifício da esquerda, eu puxo para lá. Então, eu vejo que estratégia de iluminação de céu aqui que eu vou querer. Eu vou deixar assim, e aí vou pedir para tirar a seleção, Ctrl D, e o meu trabalho está realizado. Mas era isso, esse primeiro exercício para treinar algumas coisas de seleção, eu acho que já cumpre a função. Tá bom, pessoal?